Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Olha, esse aqui é mais um daqueles episódios especiais em comemoração aos 500 episódios do Varejo Cast. Bora lá bater mais um papo com a nossa audiência. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Cigano, Wake, PayPal. É isso aí, chegando com mais um Varejo Cast especial, 500 episódios. Você que ouviu o anterior ainda tem este e o próximo, né? Porque quem está fazendo estes episódios são exatamente vocês que fazem o Varejo Cast existir com a sua valiosa audiência. Olá, meu amigo Caio Camargo. Por onde andas, meu amigo Caio Camargo? Nós estamos aqui em Uberlândia, minha primeira vez na cidade. Eu ia brincar, a terra do Uber, mas não é uma piadinha boa, que é a Uberlândia toda. Brincadeiras à parte aqui, mas estamos viajando aí, você, Brasil inteiro, né, cara, o tempo todo aqui. E sempre nos online aqui nessa história. Quem tá nos vendo aqui pela imagem, tá vendo, às vezes você tá no hotel, às vezes eu tô em casa, às vezes eu tô no hotel, você tá em casa. Mas isso aqui permite a gente levar para os nossos companheiros aqui esses episódios cada vez mais fantásticos do Varejo Cast e sempre perguntando para nossa audiência, a gente quer saber o que você achou desse primeiro episódio aqui dos 500 episódios, né? Então manda aqui pra gente nos comentários o que você achou, o que você gostou, se ficou faltando uma pergunta, corre que não dá tempo de mandar uma última pergunta pra gente, quem sabe a gente encaixa no episódio final. São 3 episódios que a gente vai gravar, considerando aqui tudo que vocês mandaram, o carinho que vocês tiveram com a gente, né? Mandando perguntas, dúvidas pra gente responder, certo, Doc? É isso aí. E antes da gente começar esse segundo episódio com as perguntas, Caio, eu quero agradecer exatamente a pessoas que fizeram comentários ao nosso primeiro episódio dos 500 episódios. Olha que coisa interessante. Opa, vamos lá. Ptolomeu Guilherme Santos, ele falou show, parabéns. E o Felipe Zerucano falou sensacional, muito legal participar. Parabéns pelos 500 episódios. Estamos juntos. Pois é, marca importante pra gente. Bora lá, então, ser entrevistado, né, Fred, pela nossa audiência. Vamos ver o que vai vir aqui. Lembrando a vocês, tá? A gente vai no freestyle aqui, tá? A gente não é combinado, a gente bota a pergunta e responde como se fosse na lata pra vocês. Bora lá! Fala Caio, fala Fred, parabéns aí pelos 500 episódios. Eu sou Marcos Arias, fundador da startup Compras do Meu Jeito. Nosso propósito é ajudar pequenos varejistas a vender online, ao comerciante local enxergar o consumidor local que está comprando online. Vender online não é mais um diferencial competitivo, é uma necessidade competitiva. Gostaríamos muito de ouvir a visão e a opinião de vocês sobre este problema e sobre a necessidade do pequeno varejo e imediatamente para o ambiente online. Grande Marcos Arias. Pô, cara, muito bacana a tua pergunta e realmente é algo que eu já enquadraria, né, meu amigo Caio Camargo, em urgência. Não pendência, não a tendência. O vender online é muito importante, principalmente para o que eu chamo de empresas contemporâneas, que é o que uma empresa, na minha opinião, precisa se tornar. Ou seja, acompanhar a evolução do cliente. E aqueles que querem evoluir com o cliente precisam estar online. Por quê? Porque 87% das vendas começam no online, logo, mesmo que você não venda online, mas está com a presença online é fundamental. E segundo, porque essa nova geração de clientes é uma geração sem fronteiras. Então ele vai começar e terminar a venda onde for melhor e mais conveniente para ele. E o online faz parte desse processo. Se você não oferece uma venda online, você pode estar deixando dinheiro na mesa, você pode estar perdendo dinheiro. Cara, eu reforço o teu ponto, mas assim, lembrando, né, só reforçando a questão que estar no online é diferente de vender no online, né? Estar no online não significa que você precisa vender com .com.br, por exemplo. Mas você pode estar presente em marketplaces e fundamentalmente nas redes sociais, né? Eu já fiz compra pelo direct do Instagram. Então, se você tiver um bom canal de WhatsApp que atende bem o cliente, que conversa bem com ele, que tem disponibilidade para vender, já funciona como uma venda, como não vamos dizer nem online, uma venda digital, de alguma forma, nesse sentido. Lembrando, né, que eu costumo falar sobre esse tema que antes de ganhar o mundo, ganha teu bairro. Tá? Antes de pensar em escalar isso para o mundo, tem que se tornar conhecido na tua rua, na tua cidade, tá? Então, assim, usa o canal digital para ser um canal de conveniência para essas pessoas comprarem com você, ou conversarem com você, ou tirarem dúvidas a respeito do seu negócio.
no momento que eles podem estar na casa deles, ou hora você pode estar, inclusive, fechado, né? No final de semana, as pessoas ainda podem comprar num canal contigo, ter algum canal nessa história, mas lembrando que vale sempre a pena testar, validar, ver se funciona, ver se você está falando da maneira certa, porque às vezes a gente acha que não funciona, mas é porque a gente não fez da maneira correta. Mas sim, todo mundo tem que tentar estar no digital de alguma forma, porque é um caminho que já está estabelecido, tá? Como o Fred falou, já não é nem tem pendência, já está na urgência dessa conversa, ou seja, todos têm que estar lá de alguma forma, têm que trabalhar isso, mas sempre buscando lucratividade dessa questão. Olá Caio, olá Fred, tudo bem? Primeiramente, quero deixar aqui os parabéns pelos 500 episódios. Quero também agradecer por ser uma companhia semanal e por compartilhar conteúdos tão ricos para o nosso universo do varejo, que é tão empolgante, desafiador e dinâmico. Meu nome é William, falo de Porto Alegre, estou no varejo há 18 anos e minha pergunta é a seguinte: após 500 episódios e anos de experiência nessa área, vocês trouxeram à tona centenas de tendências de mercado. No entanto, gostaria de saber, do ponto de vista de vocês, o que sempre esteve presente e sempre provavelmente estará no varejo, impulsionando e sustentando aí o crescimento desse setor. Vamos lá, William, tudo bem, cara? Muito obrigado aqui pela pergunta. Olha, Fred, eu vou colocar 2 pontos essenciais. De cara, eu penso que atendimento, cara, varejo nunca vai mudar isso, tem que ter bom atendimento, tem que ter pessoas ali à frente do negócio. E eu acho que o que faz um negócio hoje conquistar mercado, conquistar público, ainda é a diferenciação. Buscar algo significativo que faça diferença no mercado que você quer se estabelecer. Seja um produto diferente, seja um ambiente diferente, seja um atendimento diferente, mas as marcas só estão conseguindo se sobressair no meio de um corredor comercial, no meio do shopping, se de fato elas conseguem ofertar algo diferente para o seu consumidor. E o atendimento é sempre aquele diferencial que vai fazer as pessoas se encantarem e permanecerem a comprar com você. Faz sentido, meu amigo? Sim, faz demais. Eu coloco aí, além disso que você falou, algo, William, e obrigado pela pergunta, um abraço a todo o pessoal querido aí do Sul. Eu coloco aí o básico bem feito, né? A gente vai, volta, mas quem consegue ser consistente na entrega do básico bem feito tende a sofrer menos, principalmente nesses altos e baixos, né, Caio? A gente começa a falar muito de tendência, aí tem uma crise, aí logo depois back to basics, então volta ao básico. Então isso para mim é fundamental. E o segundo aspecto tem um pouco, o atendimento entra aí dentro desse aspecto, que é o customer experience, a experiência do cliente, que hoje a gente fala de uma forma mais estruturada, né, com desenho de jornada, né, o journey design, tudo isso aí que a gente vem falando, mas na verdade o que eu tenho percebido é que ao passar do tempo, além de entregar um básico bem feito, quem faz o cliente se sentir bem após cada encontro, leva também uma grande vantagem. Eu acho que isso sempre vai estar forte, principalmente daqui para frente, onde tecnologia está mais acessível, onde produtos estão cada vez mais parecidos e acessíveis também, entrega de uma experiência do cliente que, para mim, é uma grande vantagem competitiva. Meu nome é Fabrício, eu trabalho com pesquisa de mercado e sou mestre em varejo pela GV, que quando se fala em diversidade, público 50+, está sendo tratado de um jeito que eu acredito que não é o melhor jeito. As empresas estão colocando integração de 50+, mas pegando muita gente já aposentado, que já saiu do mercado, estava fazendo outra coisa, e trazendo para dentro da empresa para fazer trabalhos mais operacionais. Para mim, acaba sendo um problema quanto à diversidade, porque eu acho que ter qualquer tipo de diversidade na parte de decisão é muito importante, porque são visões diferentes, são visões complementares. Como aproveitar melhor os 50+? Foi uma coisa muito discutida isso nas aulas que eu tive e eu acho que vale a pena a gente conversar. Grande Fabrício! Pô, obrigado pela tua pergunta. Realmente é um tema super relevante. Para mim, é fundamental. E existe muito isso de colocar os 50+ nesse ponto de principalmente de atendimento ao cliente. A gente vê isso muito lá fora, vê aqui também. Mas isso é uma questão de cultura. É importante para a diversidade, é fundamental, são experiências que são importantes. Eu falo muito sobre encontro de gerações, não conflito de gerações. O que eu posso te falar é que, do meu ponto de vista, as empresas que culturalmente colocarem isso como estratégia da marca, ou seja, ter pessoas mais experientes, trocando com pessoas mais jovens e menos experientes muitas vezes, isso vai ser muito importante e vai trazer muita vantagem
competitiva para a empresa. Fred, eu corroboro contigo e acho que assim, a gente está passando por esse apagão de mão de obra no varejo brasileiro, aliás, no varejo global, né, que a gente já veio discutindo isso bastante, e eu acho que assim, conversando com varejistas, conversando com franqueados, conversando aí pelo Brasil inteiro, como a gente tem conversado aí você, a gente percebe ainda que muito varejista ainda busca a mesma persona para atender a loja. Aquela pessoa jovem do primeiro emprego, e tem cada vez mais se queixado da dificuldade de trazer para dentro da loja, para dentro do negócio, esse tipo de persona. Quando a gente olha para esse público 50+, é um público que está meio fora do mercado, que poderia ser um público interessante para isso, e que se as marcas conseguirem abraçar isso, pode ser interessante. Quando o nosso amigo aqui colocou também sobre boarding, né, ou seja, a mente mais experiente, ou pessoas que têm uma experiência um pouco mais consolidada, né, de carreira, para ir para o boarding, eu acho de suma importância, desde que esses profissionais também tenham mente aberta, né? Não adianta a gente querer uma pessoa de 50+ dentro de uma empresa, de um boarding, sendo que ela não tem uma visão estratégica deste mundo novo que está se estabelecendo. É uma visão muito importante, principalmente aí para superar crises, conflitos, esse expertise essencial, mas é um fato, né? O fato de ser a idade não corresponde à visão que essa pessoa tem. Então tem que ter uma pessoa assim que pode, eu acho que a experiência sempre vai ser útil numa empresa, por isso que existe o conselho, por isso que existe boarding, por isso que existe coach, mentoria, né, nessa história toda no mundo dos negócios, mas tem que ser pessoas que tenham visão de mercado, que estejam atentas ao que esteja acontecendo de novo no mercado, porque o mercado tem sido muito dinâmico e isso é que tem sido um obstáculo dessa geração 50+ hoje que não tem se aberto ao novo. Faz sentido, meu amigo? Total. Boa tarde, Caio Camargo, meu amigo Fred Alecrim. Hoje, com todas as informações que nós temos na palma da mão, né, levando a milhões de distrações no dia a dia, como lidar com isso, com nossa equipe, com nossa liderança, com nós mesmos, para aumentar a nossa produtividade na empresa, no nosso dia a dia. Muito bem, é nosso amigo Sérgio Velanes, muito obrigado. Olha, Fred, pergunta braba essa, cara. Eu acho que se a gente tivesse a resposta mágica para isso, não sei se você vai ter, meu amigo, mas tivesse a resposta mágica para isso, tava fácil. O fato é o seguinte, de fato o celular, ele já foi algo impedido, né, de se usar no chão de loja, da equipe tá durante a loja. Pós-pandemia, isso se tornou uma ferramenta essencial, mas existe um desafio na mesa hoje gigantesco do trabalhador, do colaborador, do atendimento, do vendedor, seja lá a posição que ele ocupa na tua empresa, depende do tipo de segmento que você atua, de ele estar trabalhando ora usando isso como ferramenta, ora usando isso aí no momento de distração e a distração atrapalhando o atendimento. A gente vê isso muito na prática acontecer, é um problema no varejo, mas vamos direto ao assunto. Eu acho que é uma questão de cultura, de ter bons treinamentos, de saber que as pessoas entendem o seu papel dentro da loja, entendam lá que elas têm que bater meta, têm que ser vendedor de fato. Eu acho que quando você cria uma cultura consolidada, as pessoas estão menos aí aderentes à diversão, entendendo que de vez em quando também se divertir ou quebrar um pouco o gelo não faz nenhum problema, mas acho que tem momento certo para fazer isso. Faz sentido, meu amigo? Exato, isso é muito importante. Meu amigo Sérgio Velanes, grande abraço aí para você e todo o time aí da Drogarias Velanes. Aí, poxa, Caio, tem mais de 20 lojas aí no sul da Bahia. Cara, turma muito bacana. Abraço a todo mundo de Itabuna, Ilhéus e região. É um grande desafio, como o Caio falou, Sérgio, e é muito importante isso, seja na chegada dos profissionais na empresa, já ser colocado como é que se trata esse tipo de distrações na empresa, né? O que é permitido, o que não é permitido. Isso está sempre levado quando alguém faz algo que não é bacana, ou seja, está distraído no momento importante de atendimento. E aí você faz, através da cultura da empresa, toda a orientação, todo o reconhecimento a quem faz direito, o ajuste a quem não faz. E aí é claro que a pessoa que se distrai demais e não entrega resultado, ela tem que ser orientada, e se ela não, mesmo assim não acompanhar, ela precisa deixar o negócio, né? Demitir com dignidade e tudo, mas é fundamental as pessoas saberem o que é importante. E se elas têm muito claro o que elas precisam fazer e como elas vão entregar o resultado, e ter os horários para as distrações, né? E o que precisa ser feito e o que pode ser feito, aí é a liderança que cuida. Então, para mim, o grande ponto para melhorar isso daí é a cultura da empresa, os rituais, as normas e uma boa liderança. Eu sou terapeuta de família e casais. O que se fala das famílias dentro do comércio varejista? O que falam os empresários, o que falam os clientes, o que falam os empregados, no Brasil e fora também, mas predominantemente aqui?
Cássia Zanini, minha amiga, já foi minha coach, me ajudou num momento aí muito importante da minha carreira e é muito bacana ter você aqui participando do episódio. Um forte abraço e um beijão, minha amiga. Bom, quando a gente fala de família, né, o varejo precisa se preocupar muito com isso, porque muitas vezes dentro de casa as pessoas torcem contra, porque trabalhar 6 dias dos 7 na semana, quase nunca está em casa. Quando está em casa, está estressado porque não bateu meta, porque é a pressão, chega cansado, aí não tem tempo para os filhos, não tem energia para os filhos. Então, a empresa conseguir abraçar a família de alguma maneira é muito importante, né? Então, eu tenho visto... ontem mesmo eu estava em Natal num evento com o pessoal do restaurante Camarões, né, que tem até uma unidade em São Paulo, eles mostrando o que eles fazem para as famílias dos funcionários. Também tem lá o meu amigo Júlio Aoki, nosso amigo, né, Caio, lá também do Da Santa. Ou seja, você abraçar a família para que a família também torça a favor do negócio e do trabalho, para que a pessoa... Isso é muito importante. Para isso é importante que haja uma boa comunicação, que haja uma boa interação entre empresa e família também, entendendo que muitas vezes isso vai ser fundamental para a entrega muito interessante daqueles funcionários. E eu vejo empresas também que na entrevista se preocupam muito com o funcionário de como é a família dele. Não só contratar a técnica, mas contratar também como é que é essa relação dentro de casa, os valores. O Chicken Filet, por exemplo, quando vai entrevistar um candidato a franqueado, entrevista a esposa do franqueado várias vezes, ou o marido da candidata franqueada, né? Então, é muito importante entender um pouco dessa relação para que a família seja menos impactada negativamente, entenda a importância na transformação da qualidade de vida daquela família através do negócio. Ô, Fred, eu entendi outros 2 aspectos da pergunta dela, e como a gente não consegue ter a réplica aqui para reperguntar aqui essa história, eu vou usar 2 pontos importantes que ela falou. Eu observei na pergunta dela também um pouco sobre empresas familiares, entendendo que no Brasil a absoluta maioria dos negócios aí, sei lá, se a gente pegar pequenos e médios 100%, mas das grandes empresas, a grande maioria ainda é uma empresa de estrutura familiar, né? Se ainda tem a família liderando o negócio ali, cabeceando o negócio, as grandes empresas de varejo, os top 300 ali, se a gente pegar do Brasil, pelo menos 290, 280 são empresas familiares ainda nesse contexto. Então a gente vê uma mudança, mas é uma mudança ainda que vai ser em médio e longo prazo, né? Quando uma empresa médio porte, dificilmente ela é uma empresa profissionalizada, então a família está dentro do negócio ainda, tá? E isso só tende a acontecer quando a empresa cresce, vira IPO, vira outro tipo de negócio, ou seja, sai de fato da mão dos fundadores, né, para ter perenidade de mercado. Então esse é um ponto ainda de evolução, não é uma realidade para pequeno e médio negócio, tá? E agora tem um outro ponto que eu entendi também, que ela falou qual é o comportamento da família no consumo, e esse é um ponto interessante. As pessoas quando estão em família, eu acho que muda o comportamento delas do que quando elas estão comprando de maneira individual. Então um varejista que observar isso pode ser mais lucrativo. Por exemplo, no final de semana, as pessoas estão mais dispostas a comprar, como você usou nas perguntas aqui, a experiência, quer levar lá com seus entes queridos, com seus filhos, com seus netos, né? Um momento gostoso, um momento importante. Então elas não estão tão ligadas a preço e muito mais a experiências quando estão em família. Entretanto, aquela compra, uma pessoa que quer comprar uma roupa, uma vestimenta, um móvel para casa, talvez no momento em família ele tenha menos tempo disponível, né? Ou existe mais ruído aí na compra, então isso pode atrapalhar, ou seja, não ser favorável à compra. A pessoa sozinha, com o tempo dela, tende a escolher mais, a comprar mais e comprar melhor. Então, são levels aí, são maneiras distintas de você observar a família também no consumo, certo? É Alexandre Abreu, eu sou diretor vogal do IBEVAR, em marketing e vendas, e também tenho uma consultoria focada no desenvolvimento do varejo, chamada Retail Trends Brasil. Não sendo redundante, repetitivo, mas eu tenho que reforçar aí quanto é importante o trabalho que vocês fazem, fazendo com que a gente ative a nossa massa crítica para quando a gente se fala do nosso varejo brasileiro. O meu ponto aqui que eu trago e que eu queria a opinião de vocês é o que estar por vir. O meu ponto é querer entender, saber aí o palpite de vocês sobre quais são as tendências principais que vocês acreditam que devam acontecer. Quais serão os desafios que vocês acreditam que devem ocorrer aí num futuro próximo. Grande Ale, cara, satisfação ter você com a gente nesse episódio especial. Ô Fred, cara, questão complexa. Olha, eu acho que adivinhar o futuro é sempre um exercício muito incerto, né? A gente sabe que o futuro ele vai mudar com uma série de variáveis possíveis, mas assim, dentro do que a gente está falando hoje, com tanta inteligência artificial, com tanta customização, acho que assim, customização, tá? Assim, hiper customização,
vai ser a pauta próxima do varejo. Né? Então, assim, com tanta inteligência artificial, com tanto algoritmo, criando coisas específicas, né, do conteúdo que eu assisto, a roupa que eu quero, que eu gosto, né, as empresas entendendo cada vez mais sobre esse consumidor, eu acho que essa hipercustomização da experiência, ela vai ser cada vez mais pauta. Eu acho que cada vez menos, num futuro médio ainda, tá, pessoal? Num futuro médio e longo prazo, a gente vai ver cada vez menos a questão de venda massificada. Né, todo mundo igual a todo mundo, então a gente vai ter, eu acho que uma ênfase maior em cima de customização. Se eu postasse alguma ficha nisso, eu apostaria na customização e obviamente nós estamos falando de IA, nós estamos falando de digital, a gente está falando tudo isso num contexto que traz a realidade da customização. Faz sentido, meu amigo? Isso, e para mim eu vou em 2 pontos. Na tua primeira pergunta, o para onde vai, sem dúvida alguma a experiência do cliente para mim é o grande ponto, porque a utilização de AI, qualquer tipo de tecnologia tem que ser para melhorar a experiência do cliente. Se não melhorar, isso não vai ser uma vantagem competitiva para o negócio. Então, tudo que pode ser feito, seja treinamento de pessoas, definição do perfil das pessoas, melhoria dos processos e tecnologia, seja ela qual for, IA, realidade virtual, aumentada, para sempre com foco de melhorar a experiência do cliente. Segundo ponto, o desafio. Para mim, o grande desafio é a expansão de consciência do varejista, para tornar a sua empresa uma empresa contemporânea, para que ela não fique para trás, para que ela acompanhe o que é necessário ser acompanhado, aprenda o que é necessário ser aprendido e descarte o que é necessário ser descartado para continuar acompanhando essa evolução do mercado. Ou seja, o desafio é saber o que está acontecendo, como isso vai impactar o seu negócio e o que você precisa fazer para reagir e continuar no jogo. Como vocês mesmos disseram uma vez, né? A época da abundância acabou. E assim, eu sou do varejo de moda e tenho sentido na pele há pelo menos 2 anos só queda. E aí eu passei a pensar na questão do aluguel de roupas do cotidiano. E acho que daqui para frente o futuro é aluguel. Queria saber de vocês. Muito bem, Mirza, muito obrigado pela pergunta. Olha, eu tenho uma opinião crítica a isso. Eu acho que sim, a gente tem um mercado sustentável, a gente tem a moda circular aí com a questão presente no varejo, as pessoas vão comprar e vão vender peças, as pessoas vão optar por comprar peças usadas. Agora, a questão do aluguel ser o novo fato, né, ser o novo standard do varejo, eu acho difícil. Eu acho que o varejo, sim, ele vai ser vencedor nos modelos aí de locação de roupas em momentos atípicos, em questões atípicas. Uma cidade aí de turismo de inverno, por exemplo, então as pessoas querem, como já acontece hoje, alugar uma jaqueta mais bonita aí de inverno, uma bota mais bonita de inverno, que talvez na localidade que elas residam não é sentido, né, para elas. Mas eu vejo isso ainda muito mais como um nicho, uma oportunidade de negócio do que um novo padrão de mercado. E moda é aquilo, a moda está se reinventando dentro de uma questão de diferenciação, de posicionamento. Quem está conseguindo se posicionar bem, precificar bem, está conseguindo destacar. E a grande maioria, infelizmente, que faz mais do mesmo, esses de fato têm passado momentos mais difíceis aí no mundo da moda. Faz sentido, meu amigo? Faz sentido sim, meu amigo Caio Camargo. Eu acredito que o grande ponto aí, Misa, é entender esse comportamento do consumidor. Eu acho que muito mais do que aluguel, eu acho que vão existir várias alternativas. Aluguel vai ser uma delas, mas não vai ser a única. Então você tem aí carro, né? Carro, você tem aluguel de carro, tá lá, alcançou o seu espaço, tem gente que acha interessante, tem gente que não acha, tem gente que acha melhor comprar, tem gente que acha melhor andar de Uber. Então, ou seja, você vai vendo se aquele seu nicho ou aquele espaço que é criado vale a pena, se é viável você ter um negócio para aquela rentabilidade, para aquele tamanho de mercado que você tem. Por outro lado, você tem grandes desafios. A questão da segunda mão, né, o pre-loved, que a gente falou já aqui, o reloved, eu acho que é até maior do que o aluguel. E a gente tem visto isso, por exemplo, roupas de aluguel de moda, como a Rent the Runway, não estão tendo resultados interessantes. Inclusive, a Rent the Runway tem, desde 2020, caído o seu número de assinatura e é o grande ícone do aluguel de roupas nos Estados Unidos, enquanto roupas de segunda mão estão entrando em todas as marcas, inclusive colocando roupas de segunda mão do lado de roupas novas ou tendo seus próprios sites para vender. Então, só para fazer um comparativo, eu também não estou dizendo que roupa de segunda mão vai ser um grande negócio, mas é um negócio com muito mais potencial do que o de aluguel de roupa, no meu ponto de vista mesmo. Trabalho aqui no ramo farmacêutico, em drogarias. Tá muito difícil para manter um colaborador, principalmente essa nova geração aí. Tenho muitas vagas e não tenho colaborador. O pessoal não quer trabalhar em farmácia, não quer trabalhar no varejo. Queria saber aí o que a gente pode fazer para
mudar isso daí? Grande Edu, obrigado pela pergunta, cara. Essa sua pergunta, eu diria que é aquela pergunta de $1.243.000, cara. Essa é a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta, não só aqui no Brasil, não só no ramo farmacêutico, mas no mundo. Cara, o que eu tenho visto por aí? Alguns caminhos, né? A questão da nova geração, eu até já fiz, coloquei no LinkedIn lá um artigo falando sobre essa questão que passa, e assim, a geração mimimi é sempre a próxima geração. Então, assim, o grande lance é adaptar a empresa ao que essa geração espera, se possível, ser adaptado. O que é melhor em termos de cultura, em termos de negócio? Porque trabalhar 6 dias dos 7 na semana, o salário nem sempre é o melhor. Hoje mesmo eu peguei um dado do Diese dizendo que o salário mínimo, né, o ano que vem vai para R$1.500, R$1.700, quando deveria ser 6.973. Então veja aí a grande distância. Então o varejo ele é reconhecido por não remunerar bem em sua grande maioria, principalmente se a gente comparar com a agro e com outros setores. A grande questão é, eu posso ter menos gente na minha loja e remunerar melhor, porque a remuneração é algo importante no nosso país. E depois disso criar um ambiente que seja interessante de benefícios, né, de incentivos que não também inviabilizem o negócio. Então eu tenho visto muitas empresas irem nessa direção de criar um ambiente muito bacana que as pessoas queiram estar, mas que ao mesmo tempo não danifique as margens do negócio. Às vezes é preciso aumentar preço para bancar esse custo, mas eu tenho visto algumas empresas que vão nesse, ter menos gente, remunerar melhor e criar um ambiente que seja interessante e a partir daí ter uma vantagem competitiva em relação aos demais do mercado. E você, meu amigo Caio Camargo, você tem essa resposta de $1 milhão, Caio? Que eu já tô com o Pix aqui para fazer para você. Inclusive eu corroboro, são as mesmas questões que eu colocaria em prática aqui, colocaria na fala. E lembrando, né, assim, durante essa nossa jornada dos 500 episódios, são vários episódios de tendência que a gente trouxe sobre esse tema, falando de CLT Premium, falando dessa geração, da questão do trabalho, falando do apagão de mão de obra, onde a gente traz algumas reflexões importantes, assim como você levantou essas bolas aqui, né? Ao mesmo tempo como a gente também tem aquela questão que a gente fala, cara, competir com o digital tem sido muito difícil, são diversas maneiras ali do jovem trabalhar de maneira independente, seja como influenciador, inspirado na menina do TikTok, inspirado no Cazé lá, narrando jogo de futebol. Você abriu o YouTube contratando jogo de futebol, tem um monte de clone do Cazé hoje inspirado no sucesso dele, né? Então são maneiras complexas ali da gente ser desafiado ali e trazer o ponto de venda. Então, na prática é o que o Fred falou nessa história toda, mas ao mesmo tempo na prática é o maior desafio do varejo global dos últimos tempos, é trazer, engajar e manter essa mão de obra aqui. Aqui é Berenice, da Larupe, de Franca, do interior de São Paulo. Depois de 20 anos de empresa, como viver varejo e e-commerce? Muitos falam que a gente tem que definir por um só, mas o mundo hoje quer os dois. Minha amiga Berenice da Larupe, Fred, empresa fantástica, têxtil lá de Franca, cara. Larupe, que significa plural, ao contrário, né, cara? É muito bacana a história dele. Legal. É muito legal a história deles, de diversidade, trazer pessoas com vários corpos para fazer academia, com uma moda confortável. É super legal, cara, a história deles, da Larupe, vale conhecer. Minha amiga Berenice, meus amigos da Larupe, assim, é o que a gente vem falando. A parte do digital, ela é importante, mas é importante entender qual é o caminho que você tem que ter nesse contexto digital. O maior desafio para uma marca hoje é tentar criar um caminho digital sozinha no mercado. Eu acredito que hoje há pouco espaço para uma marca, né, trafegar e ter sucesso no .com.br tradicional. Este mercado mudou. Hoje, quando a gente fala de realidade brasileira, 80% da venda digital no país é feita através do marketplace. Então, a grande parte das estratégias hoje, caso você queira vender no digital, ela deve estar conectada com o marketplace de uma maneira que você tenha uma boa vitrine, um bom trabalho operacional lá, certo? As grandes marcas todas estão indo para esse rumo. Não acho que é o único caminho, eu acho que ainda tem maneiras de você ter sucesso no .com.br, mas a questão é que você precisa de muito investimento, tá? Muitas marcas ali, a Avenida, por exemplo, foi uma dessas marcas que deu um passo para trás e falou, não vou competir com o marketplace, não vou entrar no digital, eu vou investir em loja física, eu vou na experiência do meu consumidor, tudo bem. Então assim, tem várias marcas, a gente conhece a Cresci Perdi, que é o brechó, eles são zero digitais porque eles são um modelo de brechó, né? Outros brechós também de franquia estão seguindo esse caminho, então todos os caminhos são válidos. A questão é o seguinte, em todos eles, aí você tem que ofertar uma boa experiência.
Então, assim, o .com.br não pode ser simplesmente uma vitrine, o marketplace não adianta só jogar os produtos lá no cadastro, a loja física não adianta ser simples loja, tudo tem que ter um bom posicionamento de mercado, mas eu acredito que uma marca no digital hoje faz muito mais sentido as redes sociais do marketplace do que o tradicional .com.br, certo, meu amigo? Tudo que o Caio falou é o que eu falaria também. Eu acho que é por aí. Você pensar o que funciona pro seu negócio. E aí vai muito de experimentar mesmo, sabe? Não é ver o que as outras marcas estão falando. O Caio falou um exemplo que eu ia citar, inclusive, que em 2023, as lojas da Avenida, elas decidiram sair do online, né? Você entra no site deles, tem guia de compras. Você clica lá só para ver os preços e tal, mas você não compra online. E a ideia deles é terem 1.000 lojas aí nos próximos anos. Então é um modo de expansão diferente, são focados em classe C e D e funciona para eles. Como para Cresci e Perdi funciona também. A grande questão é, para o seu negócio, o que funciona? Pode ser que seja só digital, pode ser que seja só presencial e pode ser que seja um pouco dos dois, né? Eu não acredito em fórmula mágica, em receita, mas eu acredito muito em experimentação e em ver o que funciona para você. É deixar de ouvir o que as pessoas dizem que funciona e você mesmo ir lá e experimentar. Eu acho que isso é muito importante. Aqui é Sandra Turque. É um prazer estar participando dessa iniciativa de vocês. E a minha pergunta é, como que o varejo está utilizando e pretende utilizar, talvez, cada vez mais, a inteligência artificial, né? Oi, Sandra, tudo bem? Ô, Sandra, eu acredito que ainda tem um caminho muito grande para a inteligência artificial no nosso varejo. Acho que a gente ainda está lá no comecinho, ainda do mesmo jeito quando a gente fala de online, todo mundo só pensa em marketing e vendas, né? Quando a gente fala em transformação digital, eu e Caio, a gente tem feito um trabalho muito legal de expansão de consciência em relação ao que é o TD, o que é a transformação digital, que não é só o front stage, mas o backstage, né? Não é só ali a linha de frente, mas também toda a retaguarda precisa passar pela transformação digital nos negócios, né, muitas vezes. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando da inteligência artificial generativa hoje, que é apenas uma parte, e como ela está sendo utilizada principalmente em ajudar o pessoal de comunicação com copies, com imagens, vídeos, ou seja, ainda está muito focada nisso, mas tem muita coisa sendo feita, principalmente por empresas maiores do varejo, que têm mais poder de investimento, para trabalhar coisas na retaguarda, como questão de gestão de estoques, como toda a parte de demanda de compra, né? Então tem muita coisa aí que está sendo feita, mas aí está em bastidores e está sendo feita por grandes empresas, não chegou ainda para o grande público, para as grandes empresas, né? Então essa é a minha visão e assim, por mim ainda vai ter uma grande revolução da inteligência artificial dentro do varejo e a gente está só no comecinho dela, ela ainda nem começou, acho que ela ainda está em ré, ainda não chegou na evolução. Não, eu tô contigo, Fred, assim, eu acho que a gente tem esse Tier 2, esse degrau 2 ali, esse passo 2, esse passo 1, a gente vê uma inteligência artificial que já era presente nas grandes corporações, com as grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, ofertando soluções de estoque, de gerenciamento de quadro, de pessoas, de time, tá, de workforce, isso já existia como uma realidade. A gente está vendo toda essa inteligência artificial hiper disponível aí, gratuita, com chat GPTs e ferramentas de imagem, que pode ser uma ferramenta do varejo, mas ela é uma ferramenta muito inicial. E eu acho que o grande level 2 dessa história vai ser quando essa tecnologia, aproveitando essa onda da disponibilidade, até da gratuidade, chegar nessas ferramentas ainda que estão limitadas às grandes, né? Então a gente vai ver empresas de pequeno porte usando tecnologias aí para gestão de estoque, para melhor controle, caso o empreendedor tenha a mente aberta para isso, é sempre um fato. A questão é que ainda existe muita fumaça nessa conversa, muita espuma nessa conversa da inteligência artificial, muita coisa que já existia vendida como novidade, né? E muita coisa nova ainda não aterrissou ainda num sentido de prática, tá? Então, assim, mas acredito que ainda vamos ver em breve, tá? Não dá para cravar o tempo, mas acho que em 1 ou 2 anos a gente vai ver um uso muito mais forte, até porque a gente fala de inteligência artificial hoje não pela beleza da tecnologia, da sofisticação, da inovação, mas ela se tornou o principal ativo ali numa questão de competitividade. Sem inteligência artificial nos negócios, as pequenas empresas não vão ser competitivas. Acho que essa é a pedra fundamental dessa conversa. Antes do que mais nada, acho interessantíssima as perguntas que todo mundo fez aqui, diversas e que retratam mesmo a diversidade do varejo e, sobretudo, a comunicação para esse varejo online, offline e as mudanças comerciais e de estrutura, sobretudo, estrutura de equipes
né? Equipes saindo para a comunicação online entrando, mas essa interface difícil de delinear e decifrar, sobretudo pelos custos que isso tem e como isso encara o resultado das vendas e o sellout no varejo, na gôndola. Nosso grande amigo Marcelo Schumann da Vitaderm, um grande abraço. Marcelo, a gente falou, já passou algumas perguntas aqui parecidas aqui, falando dessa dificuldade do online, do presencial, né, cara, do on e do off, né, e ao mesmo tempo da gestão de equipe. Olha, não tem muito segredo, tá? Do que a gente tem falado hoje para os times, para as empresas, né, é que essa questão do vender no digital, por exemplo, um vendedor de loja, vamos colocar de forma prática, um vendedor de loja que além de atender no balcão, ele também tem que vender no WhatsApp, que é um grande desafio. Meu time não vende no WhatsApp. Eu não espero que um vendedor esteja preocupado em vender no WhatsApp no teu horário de maior fluxo, seja uma tarde de sábado, um horário de almoço, onde tem bastante gente. Mas, como cultura empresarial, você pode criar um treinamento para que os seus vendedores usem uma venda do WhatsApp exatamente nos momentos de ócio. Aquela hora, abriu a loja, quase ninguém passa, o tráfego está pequeno. Essa é a hora de usar o digital. Lembrando que meta do dia, ela não pode ser batida só às 6 da tarde, quando vai fechar a loja, ou 10 da noite, quando fecha no shopping. A meta do dia começa na primeira hora. Então, se eu sei lá, divido o que eu tenho que vender no dia, ao longo de todas as horas, aquela primeira hora eu tenho que fazer uma venda. E se não tem gente na loja, entrando na loja para fazer a venda, vai vender no digital. O vendedor tem que estar capacitado, treinado para entender os números dele e correr atrás, certo? É isso aí. Esse é um desafio do dia a dia do varejo, né? Como integrar muito bem o on e o off e fazer os dois gerarem resultado. Às vezes um tá mais forte do que o outro, às vezes os dois estão bem, mas conseguir atuar nessas duas frentes é importante exatamente para expandir, por exemplo, base de clientes, né, e aonde a loja não alcança, né, seja através da presença digital, ou seja através da venda digital, né. Então, eu acho que é um desafio que é importante ser enfrentado, né? Então, muito legal e obrigado pela tua pergunta. Sempre bom ter você aqui perto da gente. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio:
e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link na descrição. Muito bem, desta forma aqui a gente encerra este segundo episódio aqui, comemorando nossos 500 episódios de Varejo Cast aqui, onde você, nossa audiência, entrevistou eu e o Fred aqui. Lembrando, tem mais um episódio a caminho aqui, tem muita pergunta, ainda bem que você quis participar nessa jornada com a gente, e vocês estão vendo essa jornada riquíssima, esse episódio riquíssimo de perguntas que a gente está construindo, certo, Doc? Certíssimo. Se fosse na época das cartas, lembra do programa da Xuxa, meu amigo Caio Camargo? Que tinha um monte de cartas. Você chegou a mandar carta pra Xuxa na época? Não mandei. Eu sou mais antigo, eu cheguei a mandar pro Balão Mágico ainda, cara. Balão Mágico, ok. Então, na época do Balão Mágico, que eles ficavam... Eu acho que foi a mesma coisa. Veio uma chuva de perguntas e a gente tá equilibrando aqui nos episódios, né? Então, obrigado a todos e todas que participaram e até o próximo episódio. Não perde o último episódio de celebração dos 500 episódios do Varejo Cast. Tá muito massa. E obrigado mais uma vez pelas suas perguntas, sua participação e, claro, sua audiência. Valeu. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.